CDS-TV, a nossa televisão. Em Passos de Ferreira, o CDS visitou a 50ª Capital do Móvel Feira de Mobiliário e Decoração. Parlamento aprova projeto do CDS sobre direitos dos doentes em fim de vida. O eurodeputado e vice-presidente do CDS, Nuno Melo, evoca o Dia da Europa. Não há dúvidas quanto às imensas vantagens do nosso projeto comum. A indústria do mobiliário é o grande motor da economia em Passos de Ferreira. É uma importante fonte de receitas para o país e atravessa um período de grande dinamismo. O setor do mobiliário está muito bem, no último ano cresceu 6% em termos de exportações e nos últimos 10 anos, digamos, em termos de exportações em Passos de Ferreira, multiplicou por 10 em valor. Portanto, as coisas estão a correr bastante bem e neste momento atingimos em valor as exportações de um montante de 2 mil milhões de euros, exatamente o mesmo valor do setor do calçado, para se ter uma noção. E muito do melhor que se produz nesta região é apresentado aqui, na capital do móvel. É a principal feira do setor em Portugal, mas nem por isso tem merecido os devidos apoios por parte do atual governo. Uma crítica foi apoiam-nos se nós quisermos estar em feiras lá fora, mas nesta feira não apoiam e, sobretudo, trazer pessoas de fora também a propósito e no contexto desta feira não tem sido possível. De resto, a associação tem feito um grande trabalho, mas ainda há pouco viu um projeto chumbado para trazer gente, investidores, para comprar, aliás, compradores de móveis, para virem não só visitar indústrias, mas também visitar a feira e ficarem com uma visão global daquilo que é o setor do móvel em Portugal e, em particular, aqui em Passos de Ferreira. Portanto, essa queixa da desadequação dos instrumentos foi uma queixa que eu vi e o CDS vai procurar trabalhar também nessa linha no Parlamento para irmos ao encontro das necessidades deste setor e certamente não só deste, mas também de outros setores que procuram exportar e internacionalizarem-se. O Parlamento aprovou as propostas do CDS para salvaguardar os direitos das pessoas doentes em contexto de doença avançada e em fim de vida. O texto final prevê ainda um conjunto de direitos dos familiares daqueles doentes. Estas propostas são um desafio aos serviços e aos profissionais de saúde, à sociedade e aos políticos. Para nós, a resposta ao sofrimento faz cuidando. E é verdade que defendemos direitos e valores. É verdade que afirmamos, como muitos que pensam como nós, que existe um direito à vida, que a vida é um bem inviolável, mas não existe um direito a ser morto por outro, nem um dever daí decorrente que será o dever de matar. O dever de salvaguardar a vida, a integridade física e espiritual, a liberdade de pensamento, de crença e de expressão e o pluralismo de opinião e de organização é um dever de todos nós. Este é um assunto que não é nem de esquerda nem de direita e exige coragem e compromisso. Exige que mobilizemos a nossa energia, não pela truculência das picardias, mas pela grandeza da causa. Esta é a visão humanista que o CDS defende para uma sociedade moderna, aquela que tem na proteção da vida o alicerce dos direitos fundamentais, uma sociedade exigente que não descarta os mais vulneráveis ou os que sofrem e que lhes amplia horizontes. Disso não abdicaremos. Porque não está tudo bem, continuaremos a bater-nos pela proteção das pessoas que sofrem e que estão em fim de vida. O CDS não faltará para lhes dar voz, porque este debate hoje aqui impõe-se. A 9 de maio de 1950, Robert Schuman, ministro francês dos Negócios Estrangeiros, proferiu a declaração que ficou conhecida pelo seu nome e que está na origem da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, depois Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia. Assim surge o Dia da Europa. Nuno Melo afirma as vantagens que Portugal tem ao ser Estado-membro da União Europeia e a importância que o nosso país adquire nesse mosaico por direito próprio. Reforça que o CDS é um partido europeísta, fundador do PPE, porém não federalista, e que os dois conceitos nunca tiveram e não devem ter o mesmo significado. A União Europeia é um mosaico e Portugal é, por direito próprio, uma parte fundamental desse mosaico. Como foi proclamado já em 1987 pelo professor Adriano Moreira, com Francisco Lucas Pires como cabeça de lista às primeiras eleições europeias realizadas em Portugal, os europeus devem sentir orgulho de terem contribuído com o seu passado histórico para a grandeza cultural, científica, económica e política da Europa. A nossa pertença à União Europeia, se a benefício do desenvolvimento de Portugal, também acrescenta, obviamente, a um bloco de nações poderosas da Europa Ocidental todo o peso, significado e oportunidades resultantes da presença secular de Portugal no mundo. Celebramos o Dia da Europa e neste Dia da Europa acrescentamos mais uma página
da presença secular daquela que é a evidência de Portugal no mundo. As eleições para o Parlamento Europeu ocorrem de 5 em 5 anos e em 2019, Nuno Melo será o cabeça de lista do CDS. A visita de Assunção Cristas já é habitual em cada edição da Ovibeja. Este ano, nos 35 anos do certame, a presidente do CDS apontou críticas ao Ministro da Agricultura. Entendemos que tem feito muito pouco daquilo que está ao seu alcance para mobilizar e para apoiar este setor, seja no domínio da seca. Eu lembro que há um ano estive na Ovibeja, reclamei medidas que nunca aconteceram, apesar de muitas terem sido aprovadas no Parlamento. Assunção Cristas lembrou que, um ano depois, a linha de crédito disponibilizada tem muito pouca utilização. As críticas direcionadas ao governo têm a ver com o facto de não se encarar a agricultura como uma prioridade. Mas, para a líder do partido, há quem tenha muito mérito. Lembrar sempre que o dinamismo que se vê na agricultura tem a ver com a tenacidade, com a determinação e com a vontade de continuar a trabalhar por parte de tantos e tantos agricultores e empresários agrícolas. E quando olhamos para os números, nomeadamente as exportações, percebemos que se estão a empenhar, mesmo muitas vezes sem o apoio devido por parte do Estado. Assunção Cristas elogiou também a forma dinâmica como a feira continua a ser organizada, realçando o aumento do número de expositores e a maior aproximação com os milhares de visitantes que por ela passam.